Muito bem, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite, meu caro. É um prazer estar aqui a partilhar a nossa experiência. Eu procurarei ser breve, uma vez que parece-me que teremos uma espécie de mesa redonda, portanto um debate logo a seguir e, portanto, não vou com certeza prolongar muito a minha apresentação. Eu vou falar do ecossistema de inovação e empreendedorismo da Universidade do Minho e como ponto de partida, por uma questão de clarificar, porque aquilo que aqui há uns anos era mais ou menos desconhecido, agora é lugar comum, que é falar-se em ecossistemas, e convinha clarificar o que é que constitui um ecossistema de inovação e empreendedorismo. E inovação e empreendedorismo porque nós, a partir da academia, a partir da universidade, estamos interessados em empreendedorismo qualificado, tipicamente, mas não sempre, empreendedorismo tecnológico e, portanto, empreendedorismo inovador, ou seja, numa lógica de criação de valor num contexto de mudança. Aquilo que para nós é a dimensão mínima para que um ecossistema funcione enquanto tal, ou seja, seja capaz de se autogenerar e, portanto, de gerar valor numa base sustentável, tem mais ou menos este conjunto de requisitos que aqui estão. Deve ter, à partida, não menos do que 1000 pessoas com doutoramento, metade das quais, pelo menos, nas áreas de matemática, ciência e tecnologia. Deve ter, isso vamos tendo em Portugal, apesar de tudo, podemos identificar, direi, 3 ou 4 ecossistemas complexos que têm este requisito devidamente cumprido. Depois, para que exista um ecossistema, é preciso que haja know-how na transferência de tecnologia, know-how na proteção e no licenciamento de tecnologia. Eu devo dizer que, relativamente a isso, há um déficit muito grande de know-how em Portugal e é um dos aspectos em que temos que realmente evoluir. Aquilo que eu constato, enfim, pela experiência que tenho, por fazer justamente isto dentro da Universidade do Minho, é que sempre que há necessidade de licenciar ou de vender, eu penso que nenhuma universidade o terá feito ainda, nós fizemos uma vez apenas a venda de uma patente completa a título definitivo, nós não temos know-how para a respectiva valorização, ou melhor, para determinar a respectiva valorização. Esta patente tive que vender a uma multinacional belga. Devo dizer que em determinada altura foi necessário pedir a ajuda a alguns colegas de outras universidades e até de empresas em Portugal, e muito francamente quem me acabou por ajudar verdadeiramente foram colegas norte-americanos, não em Portugal, e, portanto não há know-how. E, portanto, quando nós pretendemos adotar um caminho de, enfim, que é aquilo que poderá fazer a diferença numa economia e num país pequeno como o nosso, o caminho de proteger conhecimento e de licenciar conhecimento, é preciso que façamos também o trabalho de casa e é preciso que sejamos capazes de saber como licenciar tecnologia, porque é uma área específica que, enfim, tem exigências seguramente. Depois é importante que no contexto hajam laboratórios de investigação e desenvolvimento. Eu, quando me refiro a laboratórios de investigação e desenvolvimento, refiro-me a laboratórios que são tipicamente disjuntos dos laboratórios universitários. Vimos ainda há bocado no caso do Porto que existe, INESC, etc. Existe o INL, o grande laboratório de nanotecnologia, ibérico de nanotecnologia que existe em Braga, existem uns quantos em Lisboa também, porque é importante que haja um racional também diferente do racional universitário para que um ecossistema seja capaz de, que tipicamente está mais perto da indústria, seja capaz de funcionar. Depois aquilo que nós chamamos de centros tecnológicos, que é uma coisa que os universitários acham que é sempre assim uma coisa de segunda classe, mas que são aquelas entidades que são capazes de desmultiplicar o conhecimento que é produzido nas universidades e o transformar em protocolos que são utilizáveis pela indústria, portanto estão bastante mais perto da indústria e, portanto, isso é também necessário. Depois, empresas exportadoras, enfim, foi já dito, não se faz nada a este nível para o mercado nacional é demasiadamente pequeno. Das nossas 300 e tal mil empresas, temos apenas 20 mil empresas que exportam em Portugal, e dessas 20 mil empresas, só 650 é que exportam mais de 10 milhões de euros por ano. Apenas 650. E, portanto, se eu não for capaz de ter empresas que exportam pelo menos 10 milhões, é muito difícil que eu tenha verdadeiros tomadores de inovação e de tecnologia que seja produzida em contexto académico. Depois, um outro requisito é o acesso a venture capital, eventualmente através de business angels, mas não necessariamente só. E, portanto, esse é um dos aspectos que, do meu ponto de vista, em Portugal está ainda relativamente incipiente, quer dizer, não há propriamente falta de dinheiro em Portugal para investir em ventures, novas ventures, enfim, spin-offs académicas, tipicamente. O problema é que, para além do dinheiro, aquilo que o capital de risco faz tipicamente é que traz gestão aos projetos. E então aquilo que se ouve dizer por vezes de que há maus projetos, ou os projetos que saem das universidades, os projetos empresariais, portanto as spin-offs, não são suficientemente maduros. O que acontece em Portugal acontece em todo lado. Eu conheço bem a realidade norte-americana, é exatamente a mesma coisa. O que é preciso é que o capital de risco seja capaz de aportar não apenas dinheiro, mas management também, seja capaz de aportar gestão. E esse é um esforço que tem que fazer. Isso é custo para o capital de risco, mas é algo que tem que ser feito e, portanto, esta é uma área que nos nossos, enfim,
4, direi, ecossistemas de inovação e empreendedorismo em Portugal, aquele que, do meu ponto de vista, continua ainda, enfim, relativamente incipiente e, enfim, à margem de progressão, como nas outras áreas também, seguramente. Depois, um sistema de incubação. Eu tenho cuidado de usar sempre o termo sistema de incubação e não incubadoras, porque aquilo que é mais fácil, ou que foi mais fácil, até muito recentemente em Portugal, foi arranjar dinheiro para fazer incubadoras. Sendo que a incubadora é mais ou menos um edifício, não é? Mas um sistema de incubação ou um programa de incubação é uma coisa um bocadinho diferente. Tem conteúdo, não é? E eu, muito francamente, não vejo quase todas as cidades em Portugal, em quase todas as cidades não faltam sítios para colocar ninhos de empresas. Portanto, o problema não é o edifício, não é nada disso. Não é ter um sítio com banda larga e com uma recepcionista, não é nada disso. É ter programas, verdadeiros programas de incubação e programas de incubação que, à medida que o ecossistema vai crescendo, são capazes de se ir especializando. E, portanto, o tal sistema de incubação. E depois, os parques de ciência e tecnologia para que as empresas que graduam a partir dos programas de incubação sejam capazes de ter um contexto que lhes permita também crescer, acelerar, enfim, num quadro de parque de ciência e tecnologia. Tudo isto deve acontecer tipicamente, não necessariamente, mas tipicamente, ou melhor, é uma condição que pode não ser suficiente, mas é necessária em torno de uma universidade de investigação e é algo que deve acontecer num raio, enfim, numa área que tenha um perímetro, melhor dizendo, um perímetro de qualquer coisa como 1 hora e umas dezenas de quilómetros. Tipicamente apontamos para os 50 quilómetros. Quer queiramos, quer não, a proximidade, a presença física é extremamente importante quando falamos de ecossistemas de inovação e de empreendedorismo. E, portanto, isto é que é, do meu ponto de vista, aquilo que são os requisitos mínimos para termos um ecossistema que funciona. Quando temos abaixo disto, podemos ter ecossistemas parciais, podemos ter aquilo que agora se chama, enfim, as palavras vão aparecendo, que se chamam proto-ecossistemas, portanto, coisas que são embrionárias ainda, mas, na verdade, é preciso ter pelo menos isto e daqui para cima para se ter um ecossistema. Enfim, se está em torno de uma universidade de investigação, isto é assim um retrato muito rápido, não vou perder muito tempo, enfim, as pessoas conhecerão daquilo que é hoje a Universidade do Minho, mais de 19 mil estudantes, 19.200 atualmente, penso, 11 escolas ou faculdades que cobrem, enfim, todas as áreas do conhecimento, de 1.200 docentes, portanto, docentes e investigadores, dos quais 95% são gente doutorada e, portanto, hoje não há assistentes, praticamente, não há ninguém que não tenha doutoramento, enfim, isso é um requisito de entrada, inclusivamente, 2.000 estudantes estrangeiros, 35 centros de investigação, avaliados, enfim, por painéis internacionais pela FCT, 65% dos centros de investigação têm a classificação de excelente ou very good, portanto são as classificações mais altas, corresponde a 80% dos investigadores, isto é uma avaliação feita por entidade terceira, portanto por entidade independente, enfim, e participa nos programas que Portugal mantém juntamente também com outras universidades, enfim, normalmente com universidades norte-americanas, o MIT, Carnegie Mellon, a Universidade de Texas em Austin e também Harvard, no caso de Harvard, na Medical School. Nós temos um pipeline para a promoção da inovação e do empreendedorismo, que é mais ou menos comum, inovação e empreendedorismo, pela razão que disse no início. Este pipeline está aqui, ultrapassa mais ou menos aquilo que o colega chamou a cadeia de valor, enfim, o meu vai um bocado até à empresa madura, portanto tem a fase de aceleração, mas basicamente, enfim, é um conjunto de passos, procedimentos, são mais ou menos standardizados internacionalmente, que nos permitem fazer esta coisa muito simples, que é aquilo que é de ser a missão da universidade, que é transportar o conhecimento gerado na academia para a sociedade e, enfim, em última análise, para a economia, não é? E, portanto, é isto que este pipeline pretende fazer. Eu devo dizer, enfim, se calhar para desilusão de muitas pessoas, quando digo isto na universidade, as pessoas ficam um bocado pasmadas, que a maior parte das ventures, portanto, das spin-offs que acontecem dentro da universidade, de base académica, não seguem este pipeline. Este pipeline é uma coisa de referência. A maior parte das ventures, eu admito nas outras universidades seja igual, nascem de forma espontânea. É um investigador, é um estudante que se junta a A, junta-se com B, faz uma empresa. O que acontece é que, existendo este pipeline, existendo portas de entrada ao longo deste pipeline, nós queremos garantir que sempre que há uma spin-off universitária que precisa de auxílio, precisa de articular com a universidade em cada um destes aspectos ou em algum destes aspectos, sabe qual é a porta a que tem que ir bater. Mas nós não temos de forma nenhuma a pretensão, eu não tenho, que giro o pipeline, a pretensão de garantir que todas as iniciativas empresariais que nascem na universidade a partir de estudantes, investigadores, o que é que seja, têm que seguir este pipeline e, portanto, têm que vir debaixo da minha saia, não é? Fazer o caminhozinho todo. Não tenho nada dessa pretensão. Acho, francamente, que não deve ser assim. E justamente por isso é que, em torno deste pipeline, nós criamos uma constelação de veículos de interface. Portanto, a Universidade criou uma série de veículos, alguns participa maioritariamente, portanto, controlam-os de facto, noutros participa minoritariamente, mas são veículos que permitem justamente facilitar, agilizar o acesso à lógica do pipeline por parte de empresas. Há empresas que são criadas dentro da Universidade e que apenas contactam a Universidade na fase de aceleração, porque se querem internacionalizar. Há empresas que estão logo na fase de pré-incubação,
porque não sabem sequer como é que se cria uma empresa e, portanto, ou enfim, empresas, quer dizer, projetos, não é? Não sabem sequer como é que se cria uma empresa. E, portanto, nós temos estes veículos todos. Eu destes veículos destacaria 3 ou 4. Enfim, quem produz o conhecimento naturalmente é a Universidade através dos seus centros de investigação. Depois, numa primeira fase, que é a zona da proposta de valor, da proteção da propriedade industrial e da proposta de valor, nós temos a Tecminho. A Tecminho é o KTO, portanto, o Knowledge Transfer Office, o Gabinete de Transferência de Conhecimento ou Tecnologia mais antigo em Portugal, tem 22 anos. É o mais antigo de todos. É uma entidade que é controlada maioritariamente pela Universidade, é completamente autónoma e a Universidade não coloca lá um tostão. Conseguiu encontrar a sua autossuficiência. A Tecminho faz 4 milhões de euros por ano. Portanto, o budget da Tecminho, 4 milhões de euros por ano e, repito, a Universidade não coloca dinheiro na Tecminho. São 22 anos de percurso. Fases difíceis no início, mas neste momento é capaz já, enfim, de subsistir tranquilamente. E dá lucro já agora. Dá lucro, não é? E consolida contas com a Universidade já agora. Nos dias de hoje não é assim de tão pouca importância. Depois, na fase seguinte, temos uma incubadora, que é a Spin Park, que é participada também por outras entidades, e depois um parque de ciência e tecnologia, que é o AFPark, que, enfim, está lá para receber as empresas que graduam a partir da incubadora. Mas, como disse há pouco, uma parte grande, substancial, direi mesmo, das spin-off académicas que nascem a partir da Universidade do Minho não são incubadas dentro da Spin Park. Portanto, entram no sistema ou no programa de incubação da Universidade, mas não têm que estar naquele edifício concretamente. E depois há um conjunto de outras entidades nas quais participamos, mas que fazem, digamos, todo o pipeline, mas para algumas áreas específicas do conhecimento. O Centro de Computação Gráfica para a área justamente da computação gráfica e dos sistemas de informação, o PIEP, que é o Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, que também faz todo o pipeline, mas apenas para a engenharia de polímeros, e também o CVR, está lá em cima, o Centro de Valorização de Resíduos. Portanto, estas 3 entidades são específicas para áreas concretas e fazem todo o pipeline. Isto são, enfim, algumas imagens dos edifícios que correspondem a alguns daquelas interfaces, portanto, daqueles veículos, a Tecminho, o AFPark, a Spin Park, é este edifício estranho que está aqui, foi projetado por um antigo aluno meu, não sei se tenho alguma responsabilidade nesta coisa esquisita. Isto aqui é o Centro de Computação Gráfica, aquilo é o PIEP, e lá ao fundo, em baixo, está o Centro de Valorização de Resíduos. Temos muito esta ideia de que falamos de empreendedorismo inovador e, portanto, temos que procurar proteger e licenciar o conhecimento que vamos gerar. A Universidade, enfim, até ao final de 2012, a Universidade do Minho tinha submetido 119 patentes nacionais e 74 internacionais, algumas já awarded, portanto já concedidas, outras estão em processo. Como sabe, as internacionais demoram muito tempo. A maior parte delas, digamos, as 3 áreas onde mais se protege o conhecimento na Universidade do Minho são nas áreas de eletrónica, na área da saúde e na área têxtil, sendo que este têxtil aqui é entre aspas, porque basicamente estamos a falar de tecnologias de espectro largo, estamos a falar de nanotecnologia, portanto, utilização de micropartículas e nanopartículas na área têxtil, enfim, na área das indústrias transformadoras. Enfim, isto é dito também por entidade terceira, a Universidade do Minho é a entidade que mais patentes registra em Portugal, é a entidade que mais patentes registra em Portugal e é a entidade que mais tecnologia tem licenciada, portanto, licenciamento de patentes em Portugal. E este valor é absoluto, não é per capita, porque se fosse per capita, quando eu comparasse com outras realidades, com certeza que ainda era mais favorável. Esta ideia de que temos um pipeline e que as empresas, seguindo o pipeline ou nascendo de forma espontânea, vão sendo criadas a partir da academia. E o que é isto a partir da academia? Estou a falar de empresas que são ou participadas pela academia ou pelos seus veículos, ou empresas que são criadas por estudantes, por investigadores e por docentes, constitui o tal ecossistema que eu de 3 em 3 anos monitorizo. Portanto, o exercício de monitorização foi feito em 2011, com dados de 2010, portanto, a 31 de dezembro de 2010, e este ecossistema, portanto, em 3 anos, agora em 2014, vou avaliar com dados de 2013, este ecossistema tinha, como digo, há 3 anos, 113 empresas que, a 31 de dezembro de 2010, empregavam 2.226 pessoas e que tinham um turnover, portanto, um volume de negócios global de 362 milhões de euros. Enfim, estou expectante relativamente ao próximo exercício de monitorização que vai acontecer no ano que vem, porque se é verdade que o país entrou, enfim, na dificuldade que todos bem conhecemos, também é verdade que este tipo de ecossistemas tem uma dinâmica própria e também pode acontecer que tenha crescido em contraciclo com aquilo que é a realidade nacional, mas muito francamente não sou capaz de ter a certeza disso. Enfim, o exercício que vai ser feito dar-nos-á com certeza
essa resposta. Enfim, estas 103 empresas foram divididas de acordo com a sua idade naquilo que chamamos a spin-off, portanto até 3 anos, depois a startup, depois a empresa madura, portanto que já acelerou, e uma categoria específica das participadas pela Universidade do Minho, e tem aí os valores mais ou menos, médios, não é? De número de empregados, quer dizer, a spin-off tem 5 empregados, tipicamente é uma empresa acabada de sair, não é? A startup tem 9, depois a madura já tem 36, depois o turnover típico, que é um valor que, apesar de tudo, me dá uma referência para, enfim, ajudar os nossos potenciais empreendedores na universidade, é que uma spin-off tipicamente faz 100 mil euros por ano, portanto, ao ver 100 mil euros por ano, 4 ou 5 pessoas, portanto, luta-se para sobreviver, como é normal nos primeiros anos, depois já na fase de startup procura-se 1 milhão, sempre o primeiro milhão, não é? E é o que acontece no nosso ecossistema, as empresas maduras em média temos 7 milhões, embora tenhamos aqui algumas empresas que têm valores muito altos, mas outras também bastante mais baixos, portanto, dá a tal média de 7 milhões. A universidade tem sido, enfim, galardoada ou reconhecida com um conjunto de prémios que têm a ver com a sua atividade inovadora e de empreendedorismo. Eu agora perdi um bocado a conta, mas tenho a ideia que no BES Inovação, que é o mais importante prémio de inovação nacional em Portugal, teremos acumulado já, incluindo prémios, portanto aquilo tem os prémios setoriais, não é, por setor, são 5 setores, penso eu, 4, 5, e depois tem o grande prémio. Eu penso que a Universidade de Minho terá 5 ou 6 grandes prémios e terá 12 prémios setoriais, o que significa que há aqui e é para prémios, é para projetos empresariais, não é? Onde podem concorrer também pequenas e médias empresas, portanto, não só projetos a partir de universidades. E, portanto, enfim, isto é um indicador que nós temos. Como dizia o colega há pouco, não se é melhor nem pior, trabalha-se e o país precisa que todos trabalhem e que se olhe menos para o lado, mas, de facto, há aqui um trabalho que tem sido reconhecido e tem um efeito muito mobilizador dentro da universidade, não é? As pessoas verem os seus pares a ser reconhecidos, isto tem aqui um efeito mobilizador. Mais recentemente, pela Cotec, em 2012, o prémio para o melhor programa de empreendedorismo das universidades portuguesas, e já este ano o segundo prémio, que na verdade é uma menção honrosa para as boas práticas na cooperação universidade-empresa, e portanto eu não tenho problema nenhum em apresentar isto, sobretudo porque isto é naturalmente um reconhecimento feito por entidades terceiras, portanto não somos nós seguramente a falar de nós próprios. Tudo isto no fim do dia interessa é que se criem empresas, que se crie emprego, que se crie inovação, que se conquistem cotas de mercados internacionais. Estas são apenas algumas empresas. Eu gosto de pôr sempre ali a da cerveja assim num boneco maior, porque acho que é mais refrescante, não é? Sobretudo no verão, agora nesta altura nem tanto. Mas, portanto, algumas das empresas que têm saído algumas, isto é uma pequena seleção das empresas que têm saído da Universidade do Minho. Eu gostaria de finalizar referindo apenas 2 das mais recentes. Penso que são as mais recentes que obtiveram a primeira first round de investimento de capital de risco. A STEM Matters, que é uma empresa biotecnológica que trabalha na área de medicina regenerativa e que tem um modelo de negócio mais ou menos com 2 ramos, não é? Enfim, tem aquilo que chamamos a STEM Matters Therapeutics, portanto de terapia, enfim, como o nome indica, naturalmente, e a STEM Matters Life Banking, que faz bancos de células. Aqui o modelo de negócio da STEM Matters é fazer o spin-off da unidade de investigação e desenvolvimento e, por outro lado, fazer contract manufacturing de bancos de células e, portanto, processamento de tecidos. Esta STEM Matters conseguiu alavancar há 1 ano e tal um financiamento, portanto, de risco, capital de risco, um fundraising, que até 2017 totalizará 5 milhões de euros e tem uma estratégia de exit muito bem definida à partida, porque os investidores querem saber o que é que vai acontecer ao dinheiro deles, e a estratégia de exit, como digo, isto é sempre uma estratégia de exit, há sempre risco nestas coisas, mas se alguém lá pôs o dinheiro é porque acha que o risco é capaz de valer a pena. Primeiro é fazer o trade sale da tal unidade de Research e Development, quando estiver na altura dos ensaios clínicos, e estima-se que o múltiplo de investimento seja da ordem das 20 vezes, e uma outra que acontecerá mais cedo, nos próximos 3 anos, que é fazer o spin-off do negócio do Life Banking, portanto do Cell Banking, e nessa altura espera-se obter um múltiplo de investimento um bocadinho mais baixo de 10 vezes. A outra empresa, para completar, é a Biomode, que também, enfim, tem um historial já antigo. Começou por ser uma empresa, ou pretender ser uma empresa, que fazia diagnósticos moleculares para a área da saúde. Como sabem, tudo o que seja saúde tem barreiras à entrada que são muitas vezes quase inultrapassáveis, é muito difícil entrar, porque o negócio está muito concentrado em grandes players, não é? E porque o vale da morte é muito longo, não é? Até se chegar a um produto que seja validado, sobretudo internacionalmente, para a área da saúde, é preciso passar
por uma série de certificações que é muito dura e que faz com que, digamos, o pipeline do dinheiro necessário para manter a empresa viva tenha que ser muito forte. Neste caso, a Biomode foi capaz de redirecionar o seu focus para aquilo que são os testes de diagnóstico molecular, mas para a indústria, o agrofood, portanto agroalimentar, utiliza, enfim, tem testes baseados no PNA, na tecnologia PNA-FISH. O modelo de negócio assenta nesta constatação demonstrada de que os kits de teste baseados no PNA-FISH são, portanto, mais eficientes sobre vários pontos de vista do que aquilo que está no mercado, o custo, a acessibilidade, a rapidez da obtenção do resultado do teste, etc. E, enfim, tem um negócio que neste momento tem a perspectiva de vender os kits de teste a valores de 4 euros, o que significa que isto permitirá, incluindo a distribuição que vai ser feita por licenciamento, incluirá uma margem, portanto, um net income de 1.4 por cada kit, enfim, com a cota de mercado que está estimada para esta empresa. Houve um conjunto de investidores de risco que colocaram, ou que vão colocar no global, não colocaram todo ainda, até 1,6 milhões de euros e, portanto, tem uma estratégia de saída também de trade sale, ou seja, portanto, é a empresa para crescer e para vender, não é? Portanto, essa é a perspectiva de quem lá pôs o dinheiro. Espera-se que quem possa adquirir a empresa seja um grande player da área da distribuição dos testes, não é? Porque isso é uma componente da cadeia de valor que normalmente é muito mal dominada, ou não é dominada pelas empresas que saem a partir da academia, não é? Portanto, isto são apenas dois exemplos para vos dar uma ideia de como é que nós trabalhamos e em que é que nós trabalhamos, que são, para já, e dois exemplos de sucesso na captação de capital de risco. Eu estou-vos cá porque justamente estamos num encontro de capital de risco, na captação de capital de risco. Como sabem, daí até ao sucesso final, que é fazê-la crescer e fazer o exit, vão outros 500, não é? Usando um língua português coloquial, mas enfim, é assim que se faz o caminho, e se não fosse de risco, enfim, estávamos a falar de outra coisa qualquer. Deixem-me só dizer que uma das spin-off não é o termo certo, uma das startups com forte ligação à Universidade do Minho, mais badalada dos últimos anos, é tipicamente uma que nasceu completamente fora do pipeline, que é a Mobicom, que foi vendida por 47 ou 48 milhões de dólares à Microsoft, que neste momento já deslocalizou, já levou para os Estados Unidos, que é uma empresa criada por um estudante, acabado de sair da Universidade de Minho, por um antigo estudante, que é um investidor de risco também, o António Murta da Patena, não é? E por um professor da Universidade. Os três fizeram uma empresa que caberia facilmente dentro desta sala e foram capazes de a vender ao fim de 7 anos, tenho a impressão, por 48 milhões de dólares à Microsoft. E, portanto, enfim, são aqueles bons exemplos que nós mostramos e que naturalmente são acompanhados por muitos outros exemplos mais pequenos e por alguns de insucesso também, porque isso faz parte da vida. Muito obrigado.